Olá pessoal, aqui é o André. A semana passada foi marcada por uma virada repentina nos mercados, deixando muitos investidores suando frio. Se você se sentiu um pouco perdido ou até mesmo ansioso, não se preocupe, porque neste vídeo eu vou explicar em detalhes toda essa sequência de eventos e compartilhar. Com base na minha experiência de mais de 10 anos, estrategista financeiro, minha análise e como lidar com a situação atual, acabamos de passar por uma típica semana de reajuste de risco. O foco do mercado mudou quase da noite para o dia. O entusiasmo sem limites pela inteligência artificial deu lugar à dúvida, e a confiança na estabilidade do sistema financeiro tradicional foi profundamente abalada. A turbulência da semana passada teve uma faísca bem clara. Duas importantes instituições bancárias regionais, Zions Bancorp e Western Alliance Bank, apresentaram quase simultaneamente documentos à SEC, a Comissão de Valores Mobiliários do ZEOR, revelando problemas em seus portfólios de empréstimos. O Zions Bank divulgou que sua subsidiária teve que dar baixa em cerca de 50 milhões de dólares em empréstimos inadimplentes. Esses empréstimos envolviam um devedor chamado Kent Group, que o banco acusou de declarações falsas e violação contratual, já entrando com uma ação judicial contra ele. Em outras palavras, esse dinheiro provavelmente virou perda total e será lançado como prejuízo no terceiro trimestre. O caso do Western Alliance Bank é semelhante, mas em escala maior, com uma exposição de risco de cerca de 100 milhões de dólares. Eles também acusaram o Kent Group de não fornecer garantias suficientes e até suspeitam de falsificação de documentos e desvio de fundos. A reação do mercado foi rápida e intensa. As ações do Zion despencaram mais de 13% em um único dia e as do Western Alliance caíram quase 11%. O ETF, que acompanha bancos regionais, KRE, caiu mais de 6%. O pânico se espalhou rapidamente, afetando até gigantes como JP Morgan e Bank of America, pois o temor era que isso não fosse um caso isolado. A famosa frase do CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, voltou a circular. Quando você vê uma barata, é sinal de que há muito mais escondidas. Esse sentimento fez os investidores adotarem a estratégia do vende primeiro, pergunta depois. Isoladamente, perdas de alguns milhões ou até de 1 bilhão não deveriam abalar um sistema financeiro do tamanho dos Estados Unidos. Mas por que o mercado ficou tão nervoso? Porque isso aconteceu em um momento de extrema sensibilidade de liquidez. Isso nos leva ao segundo ponto-chave, o aperto quantitativo, QE, do Federal Reserve e o esgotamento da liquidez no sistema bancário. Lembrem-se de março de 2023, quando Silicon Valley Bank quebrou e desencadeou a crise dos bancos regionais, exatamente quando as reservas bancárias caíram abaixo de 3 trilhões de dólares. Naquela época, o Fed teve que intervir de emergência injetando liquidez no sistema. Agora, a história parece se repetir. Os bancos regionais voltam a mostrar fraqueza, e isso não é coincidência. É por isso que o presidente do Fed, Jerome Powell, correu para acalmar o mercado, sinalizando que o QT pode acabar em breve, tentando restaurar a confiança. Portanto, esses problemas de crédito são, na verdade, um teste de estresse da fragilidade do sistema financeiro, no limite da escassez de liquidez. Uma pequena fagulha pode incendiar tudo quando o ambiente está seco. Enquanto isso, o núcleo do setor de IA, representado por NVIDIA e TSMC, mostrou certa resiliência, chegando até a subir brevemente. Isso mostra que, mesmo em meio ao medo, o dinheiro ainda busca refúgio nas histórias de maior crescimento. No entanto, essa força aparente esconde riscos sérios. Alguns analistas apontaram duramente que muitas empresas de IA, incluindo grandes players, dependem fortemente de dívida para sustentar seus enormes investimentos em capital. Por exemplo, a Oracle tem dívidas na casa das centenas de bilhões e a Meta planeja emitir grandes volumes de títulos. Ainda mais preocupante é um modelo que vem sendo chamado de empresa sombra da NVIDIA. Companhias que emitem dívidas para comprar GPUs da NVIDIA, depois usam esses chips como garantia para pegar mais empréstimos e comprar ainda mais GPUs. Esse modelo lembra a MicroStrategy, MSTR, no auge do Bitcoin. E sua sustentabilidade depende totalmente da alta contínua dos preços das GPUs. Se a febre da IA esfriar ou os preços dos chips caírem, o valor das garantias despenca e pode haver uma nova crise de endividamento em cadeia. Essa rotação de capital, OpenAI investindo na NVIDIA investindo na OpenAI, cria uma teia tão confusa que é legítimo se perguntar se há uma bolha se formando. O debate sobre uma bolha em IA está mudando do campo das narrativas macro para o das demonstrações financeiras concretas. O foco agora está na Oracle. Uma verdadeira guerra de versões
começou sobre a lucratividade real de seu negócio de aluguel de servidores de IA. De um lado, o respeitado portal The Information publicou um relatório detalhado mostrando margens de lucro muito diferentes dependendo do tipo de GPU. 26% para H100, 19% para H200, 8% para AMD e impressionantes, 220% para o mais novo B200 da NVIDIA. Fazendo uma média ponderada, o lucro operacional da Oracle nesse segmento seria de apenas 14%. O relatório é lógico e consistente. No início de um ciclo de investimento, margens baixas são normais devido ao alto custo dos chips e à depreciação acelerada. Do outro lado, a própria gestão da Oracle afirmou em teleconferência recente que a margem de lucro do negócio de servidores de IA chega a 35% e previu que a receita pode superar a da Microsoft, alcançando lá $225 bilhões até 2030, contra cerca de 60 bilhões anuais hoje. Essa diferença criou um choque de credibilidade. O mercado, claro, ficou desconfiado. Se a Oracle apenas compra GPUs da NVIDIA, que já tem uma margem bruta de 70%, e as revende com 35% de margem, a soma ultrapassa 100%, o que é absurdo. Por que o cliente final não compraria direto da NVIDIA? Situações estranhas assim sempre levantam suspeitas. O colapso subsequente das ações da Oracle puxou para baixo todo o ecossistema das empresas sombra da NVIDIA. CRWV caiu 4,87%, NBIS despencou 9,6%. A própria NVIDIA também começou a emitir sinais de alerta. Seu gráfico técnico mostra um padrão de bandeira de baixa e o preço rompeu o canal ascendente. Se não conseguir se recuperar rapidamente, pode haver mais quedas à frente. Esse ciclo de transações cruzadas, OpenAI investe na NVIDIA, NVIDIA investe na OpenAI, Oracle faz negócios bilionários com ambas, está ficando cada vez mais frágil à medida que surgem dúvidas concretas sobre dados financeiros. Quando empresas começam a fazer projeções quase impossíveis, como a OpenAI dizendo que sua receita vai de bilhões para trilhões em 5 anos, ou a Oracle divulgando margens absurdas, o investidor prudente deve acender o sinal vermelho. A verdade deve aparecer nos próximos resultados trimestrais, mas isso também pode ser o estopim para estourar uma bolha. O problema é que o enfraquecimento do setor de IA coincidiu com a preocupação com o sistema bancário, e essa combinação criou uma pressão dupla sobre o mercado. Com os dois motores principais desacelerando ao mesmo tempo, o índice S&P 500 está sob forte pressão técnica. Ele está formando um padrão clássico de baixa, o chamado 3 movimentos descendentes. Esse padrão começa com uma grande vela de queda, seguida de pequenas recuperações que não superam o topo anterior, terminando com outra grande queda que rompe o fundo inicial, confirmando uma tendência de baixa. Atualmente, o índice está testando uma resistência crucial. Se não romper, o risco de completar esse padrão é alto, ainda pior. O mercado pode estar construindo um ombro-cabeça-ombro em escala maior, um dos padrões de reversão mais confiáveis. Se o índice romper a linha de pescoço em 6.550 pontos, pode haver uma venda técnica em massa. Os indicadores de sentimento confirmam o risco. O índice do medo, VIX, subiu e despencou violentamente na semana. E, historicamente, quedas bruscas no VIX costumam preceder tempestades maiores. Um detalhe importante. Embora o S&P 500 tenha caído pouco em termos percentuais, o pessimismo interno é extremo. Isso mostra que, por trás do índice, muitas ações já caíram muito mais. A fragilidade estrutural é mais grave do que parece. Tudo. Isso aponta para uma forte alta na volatilidade nas próximas 2 semanas. É hora de apertar os cintos. O mercado entra agora num período de verificação de informações, em que os preços serão guiados mais por notícias e declarações políticas do que por fundamentos. A reversão em V da semana passada foi, em grande parte, resultado do tom mais brando de Trump em relação às tarifas. Mas isso foi apenas discurso, e sua imprevisibilidade é o maior risco. Qualquer novidade real sobre negociações comerciais entre Taiwan e China pode afetar o humor do mercado. Haverá encontros entre autoridades de alto escalão? Um cronograma definido? Trump postará algo inesperado? Notícias positivas podem impulsionar setores sensíveis às tarifas, como tecnologia e transporte. Já um impasse pode derrubar o mercado novamente. As mensagens do Federal Reserve também serão cruciais. Como analisamos, a fragilidade bancária está diretamente ligada ao QT. O mercado quer saber se o Fed vai encerrar o aperto mais cedo ou dar sinais mais claros de postura dovish. Qualquer fala de dirigente indicando preocupação com a estabilidade financeira pode sustentar as ações bancárias. Já uma postura dura,
hawkish, pode piorar o cenário de liquidez. Num ambiente tão volátil e guiado por declarações, o segredo não é tentar adivinhar o que cada autoridade vai dizer. Isso é impossível. Mas sim ter uma estrutura de decisão racional para não ser levado pelas emoções. Com base na minha experiência de 25 anos, deixo aqui algumas reflexões. Estratégicas, não como recomendações de investimento, mas como um guia de raciocínio. Primeiro, mantenha a calma e evite agir por emoção. O pânico é o maior inimigo do investidor. A situação atual exige cautela, mas ainda não há sinais de uma crise sistêmica como a de 2008. O Fed já percebeu o problema de liquidez e deve intervir. Isso cria um piso político importante. Segundo, revise seu portfólio e faça um teste de estresse. Lembra da nossa conversa da semana passada sobre alocação de patrimônio? Pergunte-se, meu portfólio aguenta mais quedas? Tenho muita exposição a bancos regionais? As techs que possuo têm fundamentos sólidos o bastante para resistir à desalavancagem? Em tempos assim, é melhor buscar ativos com preços baixos e margem de segurança do que perseguir ações da moda com avaliações esticadas. Terceiro, pense em diversificação defensiva. Quando a incerteza cresce, aumentar a exposição. A ativos defensivos é sensato. Títulos públicos de alta qualidade, empresas de consumo básico, etc. Diversificar de verdade é equilibrar entre classes de ativos, não apenas espalhar apostas dentro do mesmo setor. Por fim, paciência. Não tente comprar a queda cedo demais. Especialmente em bancos regionais e ações de IA com valuations excessivos, pegar a faca caindo é perigoso. O fundo real do mercado não se forma em um dia. Até os sinais ficarem claros. Mantenha a cautela e controle de posição. Estamos em uma transição de um mercado movido pelo medo para um guiado por fundamentos e política. Só acompanhando esses sinais é possível tomar decisões racionais. Amigos, o ciclo do mercado é como as estações. Depois da primavera, vem o inverno. Cada crise traz risco, mas também oportunidade. Para o investidor preparado, uma correção é a chance de comprar bons ativos a preços mais justos. A tarefa agora não é prever o pior, e sim estar preparado para qualquer cenário, para que nossa embarcação de riqueza siga firme. Não importa o rumo do mercado. Espero que esta análise profunda ajude você a enxergar com mais clareza o panorama atual. Sou André, obrigado por assistir. Se você se sente confuso com o cenário econômico, ou se este vídeo te trouxe novos insights, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana trago análises detalhadas dos eventos macro mais recentes e estratégias práticas de gestão, de patrimônio e risco. Vamos juntos construir uma fortaleza financeira mais resiliente em meio a esse mercado turbulento.